De coração, Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, da palavra do nosso Altíssimo e do nosso Cristo. Nós vamos começar, ainda nós estamos na profecia 4, nós estamos estudando ainda, né, os estudos da profecia 4, dos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Vamos dar nossa continuação aqui. Nós tinha anteriormente passado para vocês sobre algumas referências bíblicas sobre as leis e os estatutos, mandamentos, né? E a gente vai então estudar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre as leis e os estatutos. As leis e os estatutos. São leis que prevalecem na maioria das nações atual, sendo que a nossa Bíblia se tornou uma referência, né? Então nós temos a Bíblia, as leis e os estatutos, né, do Antigo Testamento, que foram direcionados para a nação Israel, o seu cumprimento através de uma ordenança do nosso Altíssimo. Ele hoje, essas leis e estatutos, hoje ele tem como uma referência, né, de como julgar a atitude das pessoas, os seus atos, né? Então nós vemos que a Bíblia se tornou uma referência dos tribunais, de juízes, para como julgar atos e atitudes de uma pessoa, a prática de uma pessoa. Então nós vemos que as leis e estatutos, ela estabelece uma regra de como conviver mutuamente de uns para com os outros. As leis e estatutos, ela foi visada mais para isso. E sendo que as leis atuais, a justiça atual, pegou esses ensinamentos do Antigo Testamento e trazem hoje como uma referência para julgar causas, tá bom? Então é muito importante entendermos essa lei e estatutos que foram predestinados para a nação Israel, para o cumprimento da nação Israel. Em Gálatas 3, vamos para Gálatas, né? Vamos para em Gálatas, da palavra do nosso Altíssimo. Eu quero aqui em Gálatas 3, 22 a 36, né? Em Gálatas 3, que diz o seguinte, Gálatas 3, de 22 até 36. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou o nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, pois todos sois filhos do Altíssimo, pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Né? Então em Gálatas 22, de 22 a 29, né? 22 a 29. Gálatas 3, de 22 a 29. Em Hebreus 10, 8, estamos falando um pouco agora sobre as leis, estatutos, né? Que são essas ordenanças que foram direcionadas para a nação Israel. Vamos para Hebreus 10, 8
Hebreus 10, de 8 a 10. Hebreus 10, de 8 a 10. Tenho dito, sacrifícios e ofertas, holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade dele, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. Vamos para Hebreus 9. Vamos anteceder aqui em Hebreus 9. Hebreus 9, de 26 em diante, 26 a 28. De outra forma, é necessário que lhe for aparecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todos se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo a uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui dos nossos estudos, dando continuidade dos nossos estudos bíblicos, da palavra do nosso Altíssimo, nós estamos aprendendo que quem aceita Cristo não está mais submetido a continuar sendo escravo do pecado, porque a lei não existe mais para mim, Quem aceita Cristo não está mais submetido a continuar sendo escravo do pecado, porque a lei não existe mais para mim. Vamos continuar no livro de Romanos. Vamos para o livro de Romanos, da palavra do nosso Altíssimo. Em Romanos 6, de 11 a 12. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para o Altíssimo em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Em Romanos 7, 1, 2. Nós lemos aqui Romanos 6, 11 e 12, capítulo 6, versículo 11 e 12. Vamos ver Romanos 7, de 1 a 2. Ou ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Por todo o tempo que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Romanos 7, 1, 2. Vamos para o livro de Efésios. Efésios 2, de 2 a 5. Nos quais outrora andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Altíssimo, sendo rico em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo de 2 a 5. Então nós vemos aqui, o que acontece aqui? As leis e os estatutos e as ordenanças que foram designados para a nação de Israel, ela não faz parte da nossa vida mais, quando nós aceitamos Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem desobedece à lei, ele se torna escravo do pecado. Mas aquele que aceita Cristo, a lei já não existe mais em sua vida, porque como ele obedece a Cristo, ele ele começa a não descumprir as leis. Não consegue descumprir as leis. Tá bom? Então, se ele aceita Cristo, se ele obedece a Cristo, o seu corpo físico morre para o pecado, ele passa a ser uma pessoa que obedece a Cristo, e a sua vida não está mais submetida à vontade da lei. Por quê? Quem está submetido à vontade da lei é quem está no pecado, quem está na desobediência. Tá bom? Quem desobedece, quem está no pecado, se tornando escravo do pecado, ele está submetido à vontade da lei. Tá bom? Mas quem está em Cristo, as leis, estatutos, isso não está mais, não pertence mais a ele. Porque a lei não existe mais para mim. Porque como eu obedeço a Cristo, sou obediente ao meu Altíssimo, então eu não desobedeço a lei, e pela qual é ela que me escraviza. Tá bom? Então é importante aprendermos isso. Tá bom? Então, as leis, estatutos, você deixou de existir. Isso não existe mais para mim na minha vida. Não preciso mais estar querendo cumprir algo. Se eu tenho hoje Cristo, já é o cumpridor de todas as coisas. Tá bom? Um exemplo. Quando nós aceitamos Cristo, nós não praticamos aqueles atos. Tá bom? Nós não praticamos aqueles atos. Nós não estamos submetidos à vontade da prática daquele ato, porque nós não estamos vivendo uma vida pecaminosa. Nós não estamos vivendo no mundo do pecado. Mais ou menos assim. Então isso deixa praticamente de existir. Isso desaparece. Tá bom? Essas leis, estatutos, isso aí já não é mais para nós. Mas então para mandamentos. Mandamentos é uma outra coisa também que o Altíssimo ele nos ensinou em Mateus. Vamos para mandamentos. Então nós estamos comentando agora sobre as leis. Porque nós não estamos mais submetidos à vontade das ordenanças, dos mandamentos, dos estatutos, dos ritos do Antigo Testamento. Então nós estamos aprendendo, porque não estamos mais submetidos a essa vontade mais. Em Mateus 22, de 35 a 40, diz assim, ó. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou dizendo: Mestre, qual é o mandamento na lei? Respondeu Cristo: amarás ao teu Altíssimo de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e o profeta. Então Cristo mostra que os mandamentos, eles só existem na nossa vida quando nós obedecemos ao nosso Cristo. Quando nós submetemos